Glória a Deus, aleluia, boa noite, paz seja convosco. Estamos chegando aqui no nome de Jesus para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Sabemos que, conhecendo a verdade nos liberta. E somente o Senhor Jesus, ele tem o poder de libertar o homem, de libertar a mulher. Jesus Cristo tem o poder de curar, de restaurar. Jesus Cristo, ele é poderoso para fazer abundantemente muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Chegamos no nosso segundo elo da primeira epístola do apóstolo Pedro. Aleluia. E eu tenho certeza que assim como o Senhor falara conosco ontem, ele continua a falar conosco hoje. E o capítulo 2 é continuação do título do capítulo 1, Exortação à Santidade. Vamos lá, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa te encher, assim como ele está me enchendo aqui nesta noite. Versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e inveja, e toda murmuração. O versículo 1 do capítulo 2 da epístola do apóstolo Pedro nos fala que devemos deixar, pois, para trás, esquecer, não praticar mais toda malícia e todo engano. Vamos deixar de ser malicioso, de ser enganoso e deixar de ter fingimento, deixar de ter inveja e todas as murmurações. É isso que o Senhor quer de mim. É isso que o Senhor quer de você. Amém? Vamos mais uma vez. Deixando para trás, Rosilene, toda malícia e todo engano, e fingimento, e inveja, e toda murmuração. Desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Glória a Jesus. Se é que já aprovaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos, você sabe o que é isso? É benigno, né? Quando você faz um exame de algum caroço, aí vem o resultado, benigno ou maligno. O nosso Deus, ele é coisa boa, ele é benigno, né? E chegando-vos para ele, e pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, nós, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifício espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. A quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais
alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E termina aqui, né, o título que iniciou lá no capítulo 1, que é, aleluia, exortação à santidade. Agora, o próximo título aqui do capítulo 2 é a boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades. Versículo 11 do capítulo 2. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vós abstenha das concupiscências carnais. Porque nós aqui nessa terra, nós somos peregrino e forasteiro. A nossa morada não é aqui. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstêm da concupiscência carnais, que combate contra a alma. Aleluia. Né? Nós temos que sair fora, nós temos que nos esforçar para eliminar a concupiscência carnais, deixar essas coisas mudando tudo para trás, porque nós estamos aqui de passagem, tendo o vosso viver honesto, tá vendo? Temos que ser honestos em toda a área da nossa vida, entre o gentil, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observa. Devemos orar, pedir a Deus para nós, né, obster da concupiscência carnal, né? Que nós andamos em honestidade em todo lugar que nós formos. Se você estiver no Japão, você tem que ser honesto. Ah, mas eu não estou no Varjão de Minas, eu estou aqui do outro lado do mundo, então eu não tenho que. Eu posso fazer as coisas que eu quiser fazer, que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. Aonde nós estiver, Deus nos convida a sermos honestos. A palavra nos convida a ser honesto. Ah, mas ninguém vai me ver. Não, mas Deus está te vendo. E no meio dos gentios, no meio das pessoas que não conhecem a Cristo, nós devemos ser um exemplo. Aleluia. Aí vai falar assim, ó, versículo 12 novamente. Glória a Jesus. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Quando você é honesto no meio dos gentios, quando você é honesto no seu setor de trabalho, sabe como é que as pessoas falam mal de você? Assim, aquele puxa-saco, aquele baba-ovo, né? É assim, eles falam mal, mas esse mal glorifica a Deus. Por quê? Se você está sendo chamado de baba-ovo, se você está sendo chamado de puxa-saco, né? É porque você está cumprindo as suas obrigações. E quando você, no meio de um grupo de trabalhadores, que você ali respeita as ordens do seu encarregado, você respeita, né, o seu patrão quando ele está perto, principalmente quando ele está longe, você não vai ser bem visto pelos teus colegas de trabalho, tá? Vão falar mal de você, mas não se preocupe. Ah, mas se eu não fizer do jeito que eles fazem, Rosilene, aí eles vão falar mal de mim. Irmãos, que fale mal de você. Mas esse mal vai agradar o coração de Deus. Por quê? Porque você não está agradando o homem, mas está cumprindo com a palavra de Deus. Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, que é ao rei como superior, que é aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tampeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade,
por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todo, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para você ver o versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Glória a Deus. O próximo tema do capítulo 2 é os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. É coisa agradável. Gente do céu. Nossa, quem tinha essa novidade, né? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Você está sendo injustiçado? É agradável isso para Deus. Aleluia. Porque que glória será essa se pecado sois esbofeteado e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligido e sofreis, isto é agradável a Deus. Quando você age honestamente e você recebe ali açoites, né, agravos, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, né? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriava, não injuriava. Quando Jesus era injuriado, ele não injuriava. E, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, o que você tem recebido de agravo? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Entrega para aquele que julga justamente. Entrega nas mãos de Deus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado, porque erreis como ovelhas desgarradas, mas agora tedes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Está selado o nosso segundo elo. Olha, versículo 25. Porque eu era ovelha desgarrada, mas agora tedes voltado ao pastor Jesus Cristo e bispo da minha alma. Porque você era uma ovelha desgarrada, agora você não é mais. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, está selado o nosso capítulo 2. Deus de glória, Deus de maravilha, em nome de Jesus, quero eu te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor me concede. Obrigado, ó Deus, por tudo. Eu te louvo, eu te agradeço por todo sempre. Por este mês de junho, aleluia, dia 30 de junho de 2025. Pai, amanhã é dia 1º de julho e nós queremos glorificar o teu nome. Obrigado por este mês, pelas portas que abriram, pelas curas, pelas libertações, pelas campanhas, por tudo, ó Pai. Tudo eu te agradeço, em nome de Jesus. Entrega a tua igreja nas tuas mãos e ora agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está selado o nosso segundo elo. Amanhã é dia 1º de julho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.